Você sabe que dizer ser católico é diferente de ser católico? Você só percebe que existem características essenciais da identidade de uma pessoa católica? Olá, nós somos a Anunciação Catequese Online e estamos aqui para auxiliar a si a consolidar a sua consciência da presença de Deus em sua vida. E no vídeo de hoje vamos falar de uma das características essenciais de uma pessoa católica. Estamos a falar dos sacramentos. Vamos começar a nossa aula e vamos fazer a nossa oração pedindo a Nossa Senhora a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Anunciação, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Sede de sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começarmos a falar dos sacramentos propriamente ditos, é importante que façamos aqui duas notas. Primeira, os sacramentos devem ser vistos como parte da salvação que Deus operou da humanidade. O homem pecou, mas Deus, que é infinito amor, não o abandonou no pecado. Começou a salvação deste homem. Segunda nota. Os sacramentos devem ser enquadrados historicamente entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Antes de Cristo, não existiam os sacramentos. Depois de Cristo, não existirão os sacramentos. Eles existem neste tempo que vai entre a primeira vinda e a segunda, que nós aguardamos com alegria e esperança, o que a Igreja chama de economia sacramental. Agora vamos definir o que são os sacramentos. Os sacramentos são sinais eficazes da graça divina, ou seja, são sinais que realizam, que fazem acontecer aquilo que eles mesmos significam. Vamos dar dois exemplos. Agora na tua tela aparece uma bandeira. Inevitavelmente, quando você vê essa bandeira, você pensa em Angola. Pensa em Angola no seu todo, nos angolanos, na sua maneira de viver, na sua maneira de relacionar-se, na sua maneira de encarar o mundo. Você pensa nos angolanos só por ter visto essa bandeira. É um sinal. Agora aparece uma outra imagem na tua tela. E ao ver esta imagem, tu pensas
inevitavelmente no preço que Deus teve de pagar para a nossa salvação. É a imagem de Cristo na cruz. Portanto, nós vemos que os sinais significam alguma coisa. E quando falamos dos sacramentos, estamos a falar desses sinais eficazes, ou seja, sinais que realizam aquilo que significam. E o que os sacramentos significam? São estes instrumentos que comunicam a nós a graça divina. É isto. Outro exemplo. Vamos pegar o exemplo mesmo de um dos sacramentos, o batismo. Uma das significações do batismo é a purificação do pecado original. Portanto, a pessoa batizada, ela recebe, ela é purificada do pecado original. Esse sinal, esse rito que nós vemos a ser celebrado enquanto sacramento, realiza o que ele significa, que é a purificação da pessoa do pecado original. Por isso dizemos sinal eficaz, ou são sinais eficazes da graça divina. Mas quando dizemos graça divina, estamos a nos referir a quê? Dissemos há bocado, o homem pecou, mas Deus não abandonou. Ele começou o projeto da salvação. A salvação da humanidade é a graça que nos é comunicada pelos sacramentos. Esta salvação operada por Deus em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a plenitude deste projeto de salvação. E nós lemos isso na carta aos Hebreus, no seu primeiro capítulo, versículos 1 a 2. Tendo Deus falado outrora aos nossos pais, muitas vezes e de muitas maneiras, pelos profetas, agora falou-nos nestes últimos tempos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem igualmente criou o mundo. Nós vemos que Deus começou o projeto da salvação, ele foi se comunicando à humanidade por meio dos profetas. Mas quando chegou o momento de consumar a salvação, mandou o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo realizou, consumou a salvação da humanidade e está à direita do Pai. Ele foi à direita do Pai. Mas como nós teríamos recebido a salvação que Ele realizou se Ele está lá à direita do Pai? Nós dissemos que os sacramentos só existem entre a primeira vinda e a segunda de Jesus Cristo. Jesus Cristo, apesar de ter subido ao Pai, Ele deixa-nos estes instrumentos, estes sinais que nos comunicam a graça que Ele realizou, que é a nossa salvação. Por isso, Ele deixa-nos sacramentos. Aliás, nós temos dois motivos para fundamentar o facto de existirem estes sacramentos, meios pelos quais recebemos a graça divina. Primeiro, a graça divina, a salvação, é um dom, é uma oferta de Deus. Porém, este dom precisa a nossa aceitação. Nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de aceitar ou não. Segundo, é que nós, seres humanos, comunicamos pelos sinais. A nossa categoria de comunicação é através dos sinais. Por isso, Deus se comunica a nós por intermédio
da nossa forma específica de comunicação. Nós não nos comunicamos de outra maneira senão pelos sinais. E Deus usa a nossa linguagem para poder nos comunicar a sua graça. Por isso é que Jesus Cristo nos deixa os sacramentos, os meios pelos quais a salvação chega até nós. Antes de concluirmos a nossa aula falando sobre o valor dos sacramentos, precisamos fazer aqui uma observação. Os sacramentos pressupõem a fé de quem os recebe. É pela fé que nós recebemos a graça divina nos sacramentos. A fé é esta aceitação dessa graça, desse dom que Deus nos concede. Se não aceitarmos, se não tivermos esta fé em Cristo, não recebemos as graças que estes sacramentos significam. Portanto, precisamos da fé, porque é pela fé que recebemos as graças que os sacramentos significam. Agora vamos falar do valor dos sacramentos. E este valor encontramos no Catecismo da Igreja Católica, número 1123. Os sacramentos estão ordenados à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e, por fim, a prestar culto a Deus. Como sinais, têm também a função de instruir. Não só supõem a fé, mas também a alimentam, fortificam e exprimem por meio de palavras e coisas. Agora chegamos praticamente no fim da nossa aula e vamos dizer quantos são os sacramentos. São 7, que são o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Vamos responder a primeira pergunta que fizemos no início da aula. Nós perguntamos: você sabe que existe diferença entre dizer ser católico e ser católico de facto? Durante o vídeo nós respondemos e vimos que dizer ser católico é apenas querer atribuir-se esta qualidade, esta pertença, vamos dizer, formal à instituição, à Igreja Católica. Mas ser católico significa principalmente comprometer-se com Cristo. E uma das maneiras fundamentais deste compromisso com Cristo é através dos sacramentos, porque os sacramentos são sinais eficazes da graça divina. E a graça divina é, em última instância, a salvação da humanidade operada por Deus em Jesus Cristo. Jesus Cristo está à direita do Pai, mas deixou-nos os sacramentos para podermos ter acesso à salvação que Ele operou. Na próxima aula falaremos da relação de Jesus Cristo com os sacramentos. Chegamos ao fim da nossa aula de catequese e, portanto, devemos ir à oração para agradecermos a Deus por essa oportunidade de
vivermos a nossa fé em comunidade, porque onde 2 ou 3 pessoas estiverem em nome de Cristo, ali Cristo está. E Cristo esteve entre nós, nos acompanhou. Por isso, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós vos agradecemos, Deus Santo, por todos os benefícios que de vós recebemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.